Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de revisão da Atividade Física e Esporte Adaptado do dia 29 de setembro de 2020. Aqui abordaremos os conteúdos que serão cobrados na prova oficial 1 da disciplina. A prova será realizada no dia 6 de setembro de 2020. Então, trata-se da revisão dos conteúdos até então explanados em nossas aulas remotas. Primeiro conteúdo, trata-se da educação física e inclusão e todas as dimensões na qual a atividade física se faz presente na inclusão social da pessoa com deficiência. Comentamos sobre cada dimensão e a importância de enxergarmos primeiro o indivíduo em sua totalidade, para depois então nos deparar com a sua deficiência e suas limitações. Também conversamos sobre a Lei Brasileira de Inclusão, aonde garante a essas pessoas o acesso à educação, à inclusão, à igualdade civil, o atendimento prioritário, a não discriminação e a interação. Conversamos também sobre como o Brasil traz oportunidades nas Paralimpíadas e inúmeros projetos sociais que atendem pessoas com deficiência no quesito esportivo. Neste sentido, conversamos sobre o trabalho ético, o trabalho em equipe, o respeito às normas, os resultados expressivos da nossa nação nos pódios mundiais, o respeito à diversidade e o respeito às diferenças. O Brasil é sempre um dos primeiros ranqueados nos campeonatos mundiais para pessoas com deficiência. Isso traz à nossa nação visibilidade, ampliando ainda mais as oportunidades para as pessoas com deficiência. Contei para vocês também um pouquinho da minha experiência vivida no Rio 2016, no período da Paralimpíada e os jogos que assisti, fazendo então que nós refletíssemos sobre o quanto nós somos limitados e o quanto uma pessoa deficiente tem para nos ensinar no quesito de superação, persistência, coragem e muita força de vontade. Conversamos também que a educação física tem um papel crucial na saúde e qualidade de vida de todas as pessoas, em especial as pessoas com deficiência, porque nós vamos fazer a adaptação das atividades esportivas, lúdicas e todas elas que abarcam a nossa área para atender a necessidade de cada um, independente deste ser deficiente ou não, representando assim para nós, profissionais da área, um desafio constante, o qual devemos superar. Bom, de acordo com a pedagogia, nós vemos que a pessoa com a deficiência intelectual tem um determinado grau de dificuldade para seguir o processo regular de aprendizagem e que essas pessoas precisam de apoio educativos para, então, poder cumprir com essas propostas que são adaptadas a elas e que, então, lhe permitam seguir o ensino regular. Várias correntes utilizam o coeficiente de inteligência QI, contextualizados em nossos encontros anteriores, e também conversamos sobre as diretrizes da American Association on Mental Retardation. Também foi disponibilizado para vocês um artigo que está no ambiente virtual de aprendizagem, na qual, inclusive, a partir dele é composto a atividade 1 desta disciplina. Também conversamos sobre a inteligência, que é uma capacidade para aprender, em pensar abstratamente e que adaptar-se às novas situações e conjunto de processos como memória, categorização, aprendizagem, soluções de problemas, capacidade linguística de comunicação e conhecimento social precisam de uma forma dita normal ou um pouco mais lenta, com todas as suas limitações, precisam se fazer presentes para que o aprendizado de fato aconteça. Bom, diante do artigo até o momento recomendado e que está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, nós temos então a abordagem de 5 dimensões que explicam a deficiência mental e que envolvem aspectos relacionados à pessoa, ao seu funcionamento individual no ambiente físico e social e ao contexto e aos sistemas de apoio. Aqui as 5 dimensões se fazem presentes: as habilidades intelectuais, o comportamento adaptativo, a participação, a interação e o papel social, a saúde e os diferentes contextos. E foi solicitado, então, que na atividade 1, abordada posteriormente, que vocês, então, fizessem a explanação de cada dimensão destes aspectos
relacionados à pessoa com deficiência. Conversamos também sobre as modalidades esportivas, que atualmente recebem classificações funcionais oficiais adaptadas para as pessoas com deficiência. Abordamos as características de cada uma delas, assistimos alguns vídeos, nos fazendo então estreitar um pouquinho, né, essa relação com essa nova área de conhecimento. Conversamos também sobre as conquistas mundiais, nacionais e regionais em relação à adaptação do esporte, envolvendo a bocha, o atletismo, o basquete em cadeira de rodas, o ciclismo, a esgrima, suas características, suas classificações, um pouquinho também da sua história, o futebol de 5. É importante que vocês estejam revendo essas características, lendo a unidade 1 do livro didático, onde essas informações estão bem mais detalhadas. Conversamos também sobre o vôlei sentado, alguns resultados, suas características e classificações, de acordo com a deficiência. E as classificações funcionais como um sistema, né, pessoal, complexo que visa essa igualdade de condições. A modalidade ela precisa ser adaptada de modo a atender a necessidade e a limitação dessas pessoas. Essas diferenças elas não podem ser apenas óbvias, nós conversamos sobre isso nas aulas anteriores, como, por exemplo, separar deficientes visuais de uma prova de atletismo de amputados, mas também dentro de um mesmo tipo de deficiência, como, por exemplo, amputado abaixo do joelho, do amputado na coxa. Cada modalidade tem o seu próprio sistema de classificação, o que aumenta, então, ainda mais aí a complexidade de organização dos esportes adaptados. E aí, então, eu pedi para que vocês realizassem a atividade 1, que é explanar as 5 dimensões organizadas pela American Association on Mental Retardation, de acordo com um artigo que está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizado. Entramos daí nos aspectos gerais da deficiência intelectual, que também é conteúdo da prova oficial, e que é impossível saber o que esperar de um aluno que apresenta a deficiência intelectual. Considerando a individualidade biológica e que cada ser é único, nós nunca sabemos o quanto eles podem nos surpreender e o quanto eles podem aprender em diferentes contextos, em diferentes processos e em diferentes velocidades. Alguns aspectos foram também contextualizados, como a psicomotricidade, o controle motor, as dificuldades intelectuais, comportamentais e cognitivas, e que as cognitivas, elas estão relacionadas a um processo de aquisição de conhecimento que pode então se dar como um processo mais lento em pessoas com deficiências intelectuais e que então precisam aí de estímulos externos, de estímulos presentes e geralmente de um professor que esteja apoiando o processo de aprendizagem destes alunos. Bom, vimos também que a questão do aprender, compreender e o tempo de aprendizagem em muito se difere de outros indivíduos que não apresentam a deficiência intelectual. Então aqui nós temos uma alteração na evolução desse processo cognitivo porque ele se dá de uma forma mais lenta. Então é necessário aqui abordar esse tipo de aluno com explicações mais lentas, repetidas inúmeras vezes e considerar também a idade mental. Por quê? A idade cronológica e a biológica e agora a mental apresentam resultados díspares. Portanto, quando nós temos o diagnóstico e isso já é caracterizado pelo médico ou pelo psicopedagogo ou pelo neuro que esteja atendendo esse indivíduo, esta criança, fica mais fácil então de nós fazermos as adaptações das atividades. E aí a gente conversou sobre as fases, né, de aprendizagem de desenvolvimento conforme Jean Piaget. E aí a gente tem lá as fases psicomotoras de sensório motor, a pré-operacional, as operações concretas e as operações formais. E em aula nós contextualizamos cada uma delas.
que acredito que lendo a unidade 1 do livro didático e acompanhando os slides, vocês terão uma noção geral e um pouco mais aprofundada de cada etapa psicomotora que foi explanada em nossas aulas anteriores. Então aqui, pessoal, a nível de avaliação oficial, vejam a faixa etária que atende cada estágio, as suas características que estão expostas organizadamente aqui nos slides, assim como os processos e as características que o professor precisa levar consigo e adquirir durante a vida para bem atender as pessoas que apresentam esses tipos de deficiência intelectual. Então, aqui foi abordado cada fase de Jean Piaget em relação às fases psicomotoras. Bom, também é muito importante que vocês considerem que a deficiência intelectual ela é apresentada por uma idade mental que esteja em uma fase anterior. Então, por exemplo, se nós temos lá uma fase de operação formal que é a partir dos 12 anos, possivelmente uma criança com deficiência intelectual estará numa fase pré-operacional, sempre uma ou duas antes daquela que normalmente ela estaria se não apresentassem essa deficiência. Também conversamos sobre a importância do professor manter o contato visual ao explicar ou demonstrar as atividades que devem ser realizadas, repetir o comando sempre que necessário e com muita paciência, utilizar de dinamismo em suas aulas, trazer novidades e sempre alterar o tom de voz, para que este aluno esteja sempre procurando a sua atenção e que você esteja sempre lembrando de que é necessário utilizar diferentes recursos para captar a atenção desse aluno por mais tempo possível. Conversamos sobre os aspectos gerais da deficiência intelectual, então que é caracterizado por um nível cognitivo abaixo de 70 e que além de dificuldades significativas na vida diária, como o autocuidado, a segurança, a comunicação e a socialização, essas pessoas processam as informações mais lentamente e têm dificuldade na comunicação, nas habilidades cotidianas e com conceitos abstratos. Neste sentido, nós precisamos então ressaltar aqui essas características: o aprender lentamente, a questão da comunicação e as dificuldades para desenvolver as habilidades da vida diária, e que essa condição ela também pode ser causada por uma condição genética, problemas na gravidez, no parto, doenças e fatores ambientais, como por exemplo a desnutrição. Então aqui nós temos um quadro que resume todos esses aspectos gerais da deficiência intelectual, estejam refletindo cada um deles, tentando então organizar em seus processos de aprendizagem fatos, contextos e aspectos que envolvem cada uma dessas características. Vimos também aqui os principais tipos de deficiência intelectual que se fazem presente na sociedade. Então, nós temos a síndrome do X frágil, nós temos a síndrome de Down, que apresenta, então, em comum esse atraso no desenvolvimento e progridem à medida em que vai ao longo do tempo em seu processo de desenvolvimento. Temos também aqui a síndrome de álcool fetal, onde a criança já nasce dependente do álcool porque a mãe possivelmente já foi, durante a gravidez, diagnosticada com esses processos alcoólicos, né, como alcoólatra, usuários de diferentes drogas, que vai então expor o feto ao álcool, lembrando que o álcool ele ultrapassa, né, a membrana e o feto fica exposto então a essa substância. As causas ambientais também foram contextualizadas, então todas essas características nós conversamos durante as aulas passadas e acredito que se vocês conseguirem pontuar e identificar algumas delas para fazer a caracterização das principais causas das deficiências intelectuais presentes na sociedade, vocês farão aí uma boa avaliação. A atividade 2 foi composta
pelo resumo do artigo dos aspectos perceptomotores e cognitivos do desenvolvimento de crianças com síndrome de Down. Então, é muito importante também que vocês façam a leitura, não por uma questão de avaliação, mas para que vocês possam ampliar o entendimento sobre essa síndrome tão comum. Lembro que dia 30 de setembro é o último prazo para realizar as atividades da unidade 1 e a unidade 2. E aí nós entramos também nos esportes adaptados, né, e a deficiência intelectual. E que para que esse trabalho do profissional de educação física seja eficiente, é necessário que nós estejamos conhecendo e estudando cada vez mais sobre essas características e limitações, para sermos coerentes nessas adaptações, nas atividades propostas, conhecendo, por fim, a realidade desse aluno que apresenta deficiência intelectual. Então, conversamos que é necessário programarmos atividades físicas adaptadas e que esse programa, essa organização, esse planejamento de atividades adaptadas para esse público, nós denominamos um programa de atividade física adaptada. Então, nós vamos considerar dentro desse programa que as pessoas com deficiência intelectual apresentam essas dificuldades para o aprendizado, que tem atividades em grupos e individuais e que você pode, inclusive, começar primeiro pelas individuais e aos pouquinhos ir incluindo as atividades em grupos, inclusive para promover aí a interação social, novas amizades, a relação entre grupo tão importante no processo de desenvolvimento, considerar as alterações nos aspectos psicomotores, lembrando aí que esses aspectos estão relacionados tanto à inteligência, à cognição, quanto aos movimentos corporais. Bom, os jogos, as atividades físicas e esportes, eles vão promover uma interação muito grande em pessoas com deficiência intelectual, de modo a contribuir significativamente para o seu desenvolvimento, melhorando então os processos de inclusão, o controle do seu comportamento, ajuda a identificar e corrigir comportamento, capacitar para as novas habilidades e reduzir a velocidade, espaço e a distância é muito importante quando vai se trabalhar com as pessoas com deficiência intelectual. Então, se você vai, por exemplo, dar uma aula de vôlei, por exemplo, um vôlei sentado, ou um vôlei adaptado, ou um vôlei reduzido, minimizado para as pessoas com deficiência intelectual, é importante que você faça a redução da quadra, que você faça adaptações em relação à rede, colocando-a um pouco mais baixo, que você diminua a distância e bem aos pouquinhos você vai então aumentando as dimensões de área de regras para essas pessoas. Conversamos sobre os aspectos cognitivos e afetivos que precisam ser considerados e então propor atividades que promovam um esgotamento de possibilidades de habilidades relacionadas à locomoção, à estabilização e à manipulação, porque essas atividades elas vão enriquecer de forma significativa o comportamento, tanto a nível cognitivo quanto a nível físico dessas pessoas. Precisamos considerar que a falta de concentração para atividades de longa duração se faz ainda mais presente quando comparadas em pessoas que não têm deficiência intelectual, que há dificuldade para a realização da ação sem exemplo prático. Então, se você não tem condições de, por exemplo, fazer a demonstração de um movimento, peça para que um outro aluno que tenha condições o faça e que essas dificuldades para tomar decisões também se farão presentes e isso será minimizado de acordo com o desenvolvimento e crescimento de cada um. Conversamos sobre as possibilidades de adaptações e promoções de melhoria em aspectos da saúde por meio dos esportes aquáticos, também por meio da dança e ritmo, e também por meio de esportes coletivos. Então, pessoal, aqui eu encerro os conteúdos que serão cobrados na prova oficial do primeiro bimestre e que as demais unidades serão contempladas em nossos próximos encontros e possivelmente em aulas práticas de acordo com as diretrizes que vão sendo implantadas aí, considerando o atual contexto da pandemia.
Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Até mais. Boa prova a todos.